Olá, pessoal. Então, vamos para o nosso exemplo número 3. Novamente, nós temos o caso de uma viga biapoiada. Nós vamos chamar aqui de A e vamos chamar aqui de B. Então, nós temos reação RAY, reação RAX e reação RBY. São as três reações de apoio que nós temos. Nós temos aqui duas forças, o 400 e o 200 newtons. Percebam que os 200 newtons ele está aplicado aqui no RBY, contudo, ele é uma força que está a 45 graus, ou seja, para nós fazermos o cálculo considerando os eixos x e y, nós teremos que decompor essa força em duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Então, antes de iniciarmos o nosso exercício, vamos fazer essa decomposição vetorial. Bom, então aqui nós temos, considerando o ângulo de 45 graus, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o que nós teríamos aqui, vamos fazer aqui em azul também, seria uma componente em x, a força x, e uma componente aqui em y, que no caso estaria aplicada neste ponto aqui, mas que seria do mesmo tamanho desse nosso cateto oposto. Então, nós teríamos aqui a força em y. Dessa forma, para nós calcularmos, então, as duas componentes, nós vamos utilizar a trigonometria. Nós vamos utilizar seno e cosseno. Bom, a força em x será F vezes o cosseno de 45 graus. Então, a Fx vai ser a força de 200 vezes o cosseno de 45. Que fazendo aqui na calculadora vai nos dar, deixa eu ver aqui, 141,42 newtons. O que nós precisamos observar, além do valor, ou seja, do módulo do nosso vetor, é o sinal do nosso vetor. Então, se a força de 200 ela está vindo de cima para baixo e da direita para a esquerda, percebam pela posição aqui da nossa seta, a nossa força em x ela estará dessa forma. Então, a nossa força ela é negativa. Temos que colocar este sinal aqui. A força em y será o F vezes o seno de 45, ou seja, é o nosso cateto oposto. Então, o nosso Fy é o 200 vezes o seno de 45. Vamos obter aqui 141,42 newtons, igual ao Fx, justamente porque nós temos aqui 45 graus, né? Então, quando nós temos 45 graus, os dois valores são iguais, visto que o seno de 45 e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Agora, novamente, precisamos ver qual vai ser o nosso sinal. Então, como 200 está indo para baixo, a nossa força em y vai ser para baixo, nós temos aqui o sinal novamente negativo. Então, tanto a nossa componente em x quanto a nossa componente em y estarão com sinal negativo. Agora, esse 200, nós poderíamos facilmente, vamos apagar aqui, substituí-lo pelas suas duas componentes. Então, vamos supor que nós estamos fazendo isso no papel, né? Nós poderíamos apagar ele aqui, vou apagar aqui para a gente ver. Poderíamos apagar ele aqui e trocar esse nosso vetor pelas suas duas componentes, que foram essas que nós calculamos. Então, vamos fazer essa troca aqui. Vamos colocar aqui a nossa componente em y, 141,42, e vamos colocar também aqui a nossa componente em x, também com o mesmo valor, 141,42. Prontinho, agora nós podemos continuar a nossa conta considerando essas novas forças, sem precisar trabalhar com um vetor que está em ângulo. Bom, da mesma forma, nós vamos fazer somatório de forças em x igual a zero e vamos analisar todas as forças que nós temos em x. Então, diferentemente lá do primeiro exemplo, dessa vez nós temos sim uma força em x, que é o 141,42. Então, menos 141,42
Vejam que nós colocamos o menos justamente porque a força está indo da direita para a esquerda. Então, aqui, né, temos o nosso menos. Mais o RAX, que é a nossa reação de apoio em A. Essas são todas as forças que temos em X. Isso tudo é igual a zero. Isso quer dizer que RAX é igual a 141,42 newtons. E encontramos a nossa primeira força. Somatório de forças em Y igual a zero. Poderíamos agora pular de A direto e fazer o momento, ou podemos também fazer a somatória de forças em Y primeiro, né? A ordem ali não vai influenciar em nada. Então, vamos fazer primeiro forças em Y. Nós temos o RAY, nós temos o RBY, que são forças para cima, ou seja, positivas. Nós temos o menos 400 e nós temos o menos 141,42. Isso tudo igual a zero. Bom, novamente nós temos o caso de ter duas incógnitas e apenas uma equação. Então, vamos para o caso do somatório de momentos em algum ponto da estrutura ser igual a zero. Agora, nós temos o caso que nós temos uma força de 141,42 que ela está no apoio B. Então, para facilitar o nosso entendimento, para facilitar as nossas contas, visto que a distância dessa força até o B é de zero, ou seja, o momento aqui é nulo, nós podemos agora fazer o somatório das forças em B. Então, vamos fazer isso. RAX. Bom, RAX ele não está a nenhuma distância vertical do ponto B, visto que ele está, olhem só, na mesma linha de influência. Então, o momento gerado por RAX é zero. Seria um momento diferente de zero se, por exemplo, o RAX estivesse aqui, vamos supor aqui que aqui eu tenho 2 metros e o RAX está aqui em cima. Daí sim eu teria aqui uma distância até esta nossa linha horizontal que representa o ponto B, e daí eu teria um momento. Neste caso aqui, o RAX está exatamente na linha aqui da nossa viga, então ele não gera momento. O que gera momento aqui? RAY, com certeza. Então, vamos lá. Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Vamos verificar o que o RAY fará no ponto B. Então, RAY vai fazer este sentido de rotação. Percebam que aqui a gente tem um sentido horário. Então, nós temos o sinal negativo. Então, vamos colocar aqui, menos RAY, vezes a distância dele até o ponto de interesse, que é o ponto B, 4 metros. RAX, como nós já conversamos, não gera momento, né? Então, a gente nem precisa colocar aqui. O 400 newtons. Bom, 400 newtons vai fazer este nosso sentido aqui de rotação em B. Então, nós temos um momento positivo. Então, vamos colocar aqui, mais 400, vezes a distância dele até o ponto de interesse, que é o ponto B. Então, lembram lá da primeira questão onde nós fizemos a conta considerando o ponto de interesse em A? Naquele caso, a distância era 1. Agora, nós estamos considerando o ponto de interesse em B. Então, a distância que nós temos é o 3. 400 vezes 3. Vamos ver as demais forças que temos aqui na nossa viga. RBY está a distância 0 de B, então o momento aqui é 0. A força de 141,42, ela também está aplicada no mesmo ponto de interesse, então também ela não gera momento. O que ela pode fazer é empurrar essa nossa viga, justamente por isso que nós temos uma reação de apoio, para impedir que essa viga vá se deslocar. O 141,42, novamente, a distância é zero, o momento também é zero. Então, nós nem precisamos colocar esses aqui na nossa conta. Isso tudo aqui é igual a zero. Quer dizer que RAY vai ser 300 newtons, né? Passando esse pessoal aqui para o outro lado, arrumando os sinais, teremos o valor positivo aqui. Então, 300 newtons é o nosso valor de reação de apoio. Perfeito. Agora, para descobrirmos qual é a reação de apoio em B, podemos substituir esse valor aqui na equação acima. Então, nós temos o 300, equivalente ao RAY, mais RBY, menos 400, menos 141,42. Isso tudo igual a zero.
nós temos aqui RBY, somando menos 400 com 300, nós temos menos 100, somando menos 100 com 141,42, nós temos menos 241,42. Isso tudo igual a zero. Passando 241 para o lado de lá, né, arrumando a nossa equação, nós temos 241,42 newtons. Então, nós temos aqui a nossa reação de apoio em B, os 241,42. Isso quer dizer, evidentemente, que toda essa força que está apoiada diretamente no apoio, ela consequentemente vai ser absorvida exclusivamente pelo nosso apoio. Então, lembrem lá do exemplo 1, onde nós tínhamos um caso muito parecido. Nós tínhamos também a força de 400 newtons, nós tínhamos a mesma dimensão da viga, e ia 300 para o A e 100 para o B. Agora que nós temos, além do 100, que vem do 400 aqui, nós temos mais o 141,42. Então, nós temos aqui 100 mais 141,42, resultando em 241,42. Então, percebam que todas essas equações, elas fazem bastante sentido. Se nós aplicarmos uma força diretamente no apoio, consequentemente, ela não vai influenciar nos outros apoios. Bom, pessoal, então aqui nós temos os nossos 3 exemplos principais da aula de hoje. Além disso, eu deixei para vocês 2 exercícios para vocês treinarem, que já tem a resolução aqui. Então, já tem tudo aqui que vocês precisam saber para fazer a resolução, né? Vocês façam, depois confiram se vocês fizeram corretamente. Aqui está o do outro exercício. E eu também deixei alguns exercícios a mais para vocês, A, B, C, D e F, que vocês farão em casa. Nós iremos corrigir alguns deles na semana que vem, mas eles também têm todas as respostas. Então, vocês podem fazer e conferir se as respostas de vocês bateram. E caso não bateram, a gente confere também na semana que vem. Deixei aqui embaixo para vocês não esquecerem dos sinais, né? Então, prestem bastante atenção. Uma resposta sem sinal e uma resposta incorreta é uma resposta incompleta. Então, sempre precisamos colocar os sinais. Na aula que vem, a gente vê isso com mais detalhes.